meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas, nos fazendo prosperar sempre no conhecimento e na sua graça maravilhosa. Amados, iniciamos hoje uma nova semana, com ela também uma nova lição, uma lição do livro de Romanos, dando continuidade. Já hoje começamos a quarta lição, estamos na quarta lição do livro de Romanos. Já tivemos aqui 3 lições preciosas, examinando verso a verso, com todo cuidado, todo o capítulo 1, o capítulo 2 do livro de Romanos, e vamos dar continuidade aqui para entendermos todos os princípios da revelação desse livro. Semana passada estudamos sobre Paulo dizer à igreja que estava em Roma, sobre os perigos da igreja cristã aceitar os ensinos da tradição, do entendimento ao pé da letra que tinha a religião judaica, aqueles que eram da religião judaica e que estavam se aproximando do cristianismo, estavam se convertendo a Cristo, mas podiam trazer para dentro da igreja cristã todos os costumes e tradições e hábitos religiosos, viciantes, para dentro da igreja. E Paulo faz questão de prevenir, de precaver, de vacinar a igreja contra aquilo que ele chamou de antigos rudimentos, E dando continuidade, essa semana vamos falar sobre a vantagem do religioso ou do judeu. A palavra religioso aqui é um sinônimo para o termo judeu, porque Paulo faz essa distinção entre judeu e grego ou entre judeu e gentil. O judeu é aquele que é religioso, que tem o conhecimento da palavra de Deus, etc. E o gentil é aquele que não tem intimidade com a palavra de Deus ou com as liturgias, com o culto, etc. Esse é chamado de gentil, que hoje nós chamamos de leigo. Pois bem, vamos então para o verso síntese desta semana, que está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim, Paulo diz assim, obviamente, o início do capítulo 3 são uma espécie de conclusão e prosseguimento daquilo que ele vem falando, principalmente no capítulo 2. Ele diz assim, que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão, costume do judeu? Ele responde, muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então veja que se nós pegarmos esse verso aqui isolado, nós vamos entender que ser um religioso ou que ser judeu da etnia dos judeus é vantajoso. Ora, se Paulo disse em todo o capítulo 2 que nenhuma vantagem há, nem para o judeu, nem para o gentil, porque o judeu só teria vantagem se ele não só tivesse a palavra, mas se tornasse um praticante da palavra. Então, ser um judeu, por hereditariedade, por genética, mas não guardar a palavra de Deus, só tem desvantagem e não vantagem. Então, Paulo já disse isso, mas aqui ele está agora falando de em que aspecto é vantajoso ser judeu. Qual é a vantagem? Qual é a única vantagem e quão importante é essa vantagem, É isso que nós vamos trabalhar essa semana. Justamente, Paulo vai dizer aqui bem claro, olha, sabe qual é a vantagem? Uma vantagem de ser judeu, que pode também se tornar uma desvantagem, é que o judeu, ele recebeu a palavra de Deus. Foi na sua língua nativa que o Senhor escolheu cerca de 40, quem sabe até 42 no máximo, 40 homens aproximadamente,
hebreu judeu, ou seja, falando a língua deles. Toda a escritura sagrada, embora que alguns digam, né? A igreja medieval diz que, já que perdeu-se todos os originais dos livros, né? Dos apóstolos, no Novo Testamento, dizem que alguns livros, por exemplo, Paulo, que era um poliglota, tem escrito alguma coisa em grego. Isso é contestado por muita gente, né? Pelo menos por muita gente que pensa. E aí, o Senhor não escolhe, obviamente, mesmo Paulo, né, podendo escrever em grego, ele é judeu da tribo de Benjamim. Então são 42 judeus e por isso que Paulo diz assim, qual é a vantagem? É muito mais fácil você receber uma mensagem original na sua língua do que receber uma mensagem traduzida para outra língua, que praticamente é impossível você traduzir com perfeição, com precisão plena, uma coisa escrita, né, de uma cultura para outra. Tem muitas palavras que é quase impossível você traduzir na sua essência. E o hebraico tem isso, são muitas palavras que para a gente explicar na língua portuguesa, às vezes é necessário um texto para explicar aquilo, porque ela vem carregada de emoções, carregada de um espírito específico, e aí Paulo está dizendo que essa é a vantagem. Mas o mesmo Paulo vai dizer que se torna numa grande desvantagem quando ele tem essa verdade e não coloca em prática na sua vida. E aí ele vai deixar bem claro que o Senhor vai cobrar mais desta pessoa que tem luz, recebeu luz maior, muito conhecimento, muita informação do que é certo, mas não faz, do que daquele que o Senhor diz assim, olha, eu não levo em conta o tempo da ignorância. Olha só. Então veja que isto pode se tornar numa grande desvantagem. Então precisamos colocar esse texto do apóstolo Paulo dentro desse contexto específico. Porque se a gente for isolar esse verso de toda a Bíblia, a gente vai entender que é melhor que eu vá lá para Israel, more lá no país de Israel, nação de Israel, lá no Oriente Médio, e procure ali uma sinagoga, peço que me faça a circuncisão, coloque um kippá na minha cabeça e eu me torne um judeu. Aí um judeu por etnia, um judeu por adoção. E aí eu vou ter mais vantagem sobre, por exemplo, os brasileiros evangélicos. Isso não é isso que Paulo está ensinando. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição dessa semana. Após refletirmos aqui no verso síntese, versículo 1 e 2, do capítulo 3, a primeira pergunta diz assim: o judeu religioso, né, que é até uma redundância, né, no contexto aqui, judeu religioso é a mesma coisa, o judeu religioso que tem a palavra de Deus, mas é infiel, muda o caráter justo de Deus? Porque o judeu, ele conhece a palavra toda, foi educado desde criancinha e já tem 60, 70 anos de idade, conhece tudo da Escritura Sagrada, já leu, né, dezenas de vezes a palavra de Deus e tal, mas ele não pratica. Agora, Deus vai mudar o seu caráter, Deus vai ser imparcial, né? Ou melhor, Deus vai ser parcial, dizer assim, não, mas esse povo é infiel, mas eu amo esse povo demais, eu tenho um carinho especial por esse povo e agora eu vou dar um perdão especial também. Eu não vou dar esse mesmo carinho, eu não vou ter esse mesmo carinho especial pelo gentil, não. Olha só, você já imaginou Deus tratando com essa parcialidade, um Deus imparcial, sendo parcial, quando o próprio Deus deixa em toda a Escritura Sagrada inúmeras, né? Tem muito crente aí, né? Ele deixa nas Escrituras Sagradas inúmeras vezes essa questão que ele não faz acepção de pessoas, que ele é imparcial, é um Deus justo, verdadeiro, que não busca a iniquidade do pai no filho, né? O filho, né, que ele busca, na verdade, a lembrança disto para as consequências. Mas o filho não leva o pecado do pai, o pai não leva o pecado de filho, cada um ele julga individualmente, não importa. Senão ele não aceitaria o gentil Naamã para curar da sua lepra, senão Jesus não receberia o centurião romano, Jesus não abençoaria, né, e curaria a filha da mulher lá da região de
Tiro e Sidom, a mulher cananeia, a cidade amaldiçoada, né? Ora, Deus não faz acepção de pessoas. Não existe essa imparcialidade. Entretanto, todas as pessoas que ficam pregando a minha igreja é verdadeira, eu sou melhor do que você, a placa da minha igreja é mais bonita do que a sua, eu sou judeu, então você não. Isso é tudo bobagem, né? Há uma grande disputa aí hoje de religiosos vazios que não entenderam nem a mensagem de Cristo, nem a mensagem de Paulo, nem a mensagem do Antigo Testamento, que já dizia isso em outras palavras, né? É o que o próprio apóstolo Paulo disse, olha, tudo que eu prego, nada é mais, eu não prego doutrina exclusiva, não. Tudo que eu prego é o que está escrito na lei de Moisés e dos profetas. Ou seja, o Antigo Testamento é a base de todo o meu ensinamento, é o que Paulo está dizendo. Atos 22, né? Fala por 2 vezes isso, né? Então, veja bem, meus amados, aqui na carta aos Romanos, Paulo diz assim, ó, que importa se alguns deles foram infiéis? Olha que pergunta. Que importa se alguns dos judeus que, tendo a vantagem de ter a palavra, foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, responde Paulo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Olha que coisa linda. Paulo sempre vai deixar bem claro, preservando no seu ensinamento, no seu evangelho, como diz ele, preservando os princípios morais sobre o caráter de Deus. Não podemos levar isso em conta por causa da confusão dos homens. Não se pode levar isso em consideração, né? Não se pode entender que Deus é um Deus que muda, que volta atrás, que só o que tem é a igreja e pastores pseudo-teólogos ensinando essa mentira aí. A palavra de Deus não é eterna, não, ela voltou atrás, Deus voltou atrás. Deus deu um mandamento eterno lá no Antigo Testamento, mas agora Deus voltou atrás. O que tem de pastorzinho sem futuro por aí, ensinando essa mentira, e como um louco não consegue perceber que ele não está indo contra a palavra, e nem favorecendo uma instituição religiosa, está indo contra o caráter de Deus, está mudando o caráter de Deus, como se ele dissesse o contrário que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, seja o homem verdadeiro e Deus mentiroso. Ele está dizendo o contrário. Parece que ele não leu o que está escrito lá em Isaías 48, seca-se a erva, murcha-se a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. O que é que o homem não entendeu de eternamente? Né? Ou então lá em Malaquias 3, acho que é o versículo 6, que diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Ou então lá em Tiago, capítulo 1, acredito que seja o verso 17, que diz assim, eis que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não pode nem variar. Imagine mudar. Então, quando Paulo diz isso aqui, Paulo está dizendo claramente, colocando os pontos nos is, ensinando a igreja de Cristo em Roma, vacinando a igreja, prevenindo a igreja contra esse discurso tradicional do religioso judeu, que a mente completamente cauterizada pela religiosidade, como são a maioria dos evangélicos hoje, né? A mente completamente cauterizada pela religiosidade, não consegue enxergar a beleza da mensagem espiritual com humildade para tirar cada lição daquela palavra para si, para colocar em prática aquilo que está aprendendo, mas não, vive perdendo tempo se exibindo, né? O crente de hoje é assim, porque eu sou pastor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro, porque eu já fui não sei aonde, já andei em não sei quantos países, já fiz isso, eu sou pregador de púlpito, sou isso, aquilo outro, um monte de bobos aí, né? De bobalhões buscando glória para si. Essa disputa terrível que havia no tempo de Paulo, e Paulo, apesar de ser um homem muito preparado culturalmente, um apóstolo poderoso, porque Deus, ele era um instrumento nas mãos de Cristo para realizar muitos milagres. A Bíblia diz aqui claramente que a sombra de Paulo, né, de alguns de outros apóstolos, a sombra dele curavam pessoas, né? Então vejam só, meus amados,
como isso é importante nós entendermos essa questão. Porque se nós não entendermos a essência da mensagem que Paulo está passando para a igreja de Roma, que não é só para a igreja de Roma, é uma palavra universal e completamente atualizada, que serve principalmente para a igreja cristã de hoje, principalmente a igreja evangélica, né? Evangélica. Eu gostaria de dizer igreja protestante, que não é mais, né? Para a igreja evangélica de hoje, esta palavra é muito útil, porque a igreja está incidindo nos mesmos erros que a igreja de Roma estava sendo ameaçada. Porque a igreja hoje está lotada de religiosos vazios, religiosos que ficam vomitando coisas bobas que não têm nenhum sentido, apenas pelo desejo e pela necessidade de falar, pelos cotovelos, e sempre com o objetivo, não ensinar e não colocar em prática na vida dele, mas para dizer assim, me aplaudam, batam palmas para mim, porque eu sou isso, eu sou um presbítero, eu sou um pastor, agora tem até apóstolo, né? Eu sou um apóstolo, eu sou isso. Não é nada, na verdade. Na verdade, é um ser reprovável pelas Escrituras Sagradas, porque não entendeu nada da essência do que o nosso mestre ensinou. Vocês querem ser grande, seja o menor, seja o servo do outro. Parece que eles não entenderam essa mensagem de Cristo, né? Paulo está justamente falando aqui sobre essas questões. Então, ele está dizendo que vantagem tem você ser um religioso, ter um título, ter isso, ter aquilo, né? E aí ele diz bem claro aqui, nesse ponto específico. Agora, se alguns judeus, ou se alguns evangélicos, têm pecado nessa questão de querer se exaltar a placa da sua igreja, apegado às religiosidades e não à espiritualidade, porque alguns erram, a gente agora vai dizer que todos os evangélicos agora vão para o inferno porque não tem a salvação? Não, é o que Paulo está dizendo aqui também. Porque todos os judeus, porque eles todos são judeus de forma hereditária, na sua genética, no seu DNA, são judeus naturalmente. A gente vai dizer agora que todos eles, conhecendo a palavra, todos eles não guardam a palavra, é isso? Que é o contexto aqui da mensagem de Paulo? Não, não podemos dizer isso. Isso fica para a única exclusividade do poder julgador de Deus. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda e última pergunta de hoje, que diz assim: essa infidelidade religiosa afeta ou afetava a pessoa de Deus e sua justiça? Por que os judeus eram infiéis, alguns, né? Alguns dos judeus, como Paulo deixa bem claro aqui, eram, alguns aqui, a maioria, viu? Porque a maioria dos judeus eram infiéis. Se alguém tem dúvida disso, volte e lê a Bíblia toda. Porque sempre a maioria foi infiel. Lembre-se dos 32 mil que foram chamados para lutar com Gideão e só 300 concluíram ali a batalha, né? Lembre-se de todos aqueles, dos 12 espias que foram enviados, dos 12, só 2 realmente eram fiéis no sentido desta palavra, no sentido absoluto dessa palavra. Pois bem, e daí por diante? Eu podia citar aqui dezenas de exemplos, mostrando que sempre a maioria está equivocada, né? Tem gente que não entende isso. Eu sou da igreja maior, porque a minha igreja tem mais membros do que a sua, logo a minha igreja está certa. A Bíblia toda está dizendo que a maioria está sempre errada. Só os bobinhos, né? Os crentes bobinhos, né? O crente mundano, o crente que é só o crente que é só o título, né? Só professa ser crente, mas não é. Professa ser cristão, mas não é cristão de verdade, né? Não segue a Cristo, segue a sua instituição, o seu pastor, a sua estrutura, né, religiosa. Pois bem, então, como Paulo diz aqui, essa infidelidade religiosa do povo judeu, da maioria dos judeus, afetava a pessoa de Deus e a sua justiça? Será que Deus ia afetar as emoções de Deus, a sua justiça? Será que Deus é como o homem, um bipolar, que em momento, algumas traduções do hebraico português fala, eu sou um Deus ciumento. Olha, ciúme na língua portuguesa é um sentimento de um homem frágil.
de um homem que não tem confiança, de um homem que não é como Deus. Então, para muita gente, acha que Deus é bipolar. Deus está aqui, de uma hora para outra, o sujeito comete um pecado, ele fica irado, sai de si e castiga, né? Igual um pai revoltado que vai castigar um filho, né? E aí ele excede, excede na correção e espanca uma criança, machuca a criança, né? Tem muita gente julgando Deus assim, e a Bíblia é clara em toda ela mostrar que Deus não faz como o ser humano. E tem muito crente hoje que gosta de julgar Deus, de medir Deus segundo o seu caráter, as suas debilidades, as suas iras, as suas deficiências. Deixar bem claro, não é. E essa pergunta aqui é uma pergunta que quer tratar sobre isso. Então vamos ler aqui Romanos, capítulo 3, vamos agora para o versículo 5, que diz assim: mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Né? Aí, entre parênteses aqui, eu estou usando um argumento humano. Né? É claro que está usando aqui, isso aqui, esse acréscimo é desnecessário, né? Aqui na Escritura. Mas então Paulo está dizendo aqui que justamente é o homem quando começa a julgar por Deus, julgar Deus a partir de si mesmo. Que esse era um dos perigos que Cristo combateu enquanto viveu aqui na Terra, combateu o tempo todo contra a liderança religiosa. Na verdade, Jesus Cristo nunca combateu como os crentes de hoje fazem, né? Como 99% das igrejas evangélicas fazem, por exemplo, que é subir num púlpito e está falando contra o drogado. Porque quando é que o homem fala contra o drogado? Olha, esse rapaz aqui vivia na bebedeira, vivia drogado, e agora veio para a igreja, e a igreja, não foi Jesus não, foi a igreja. E a igreja o salvou, e agora ele é uma nova criatura, tal, né? Eles exaltam, a maioria, as igrejas que eu conheço todas, exaltam esse aspecto. Eles nunca conseguem enxergar que o aspecto espiritual é o mais necessário, porque quando esse aspecto espiritual chega no coração do homem, o homem é transformado por dentro. E quando se olha ele por fora, é algo bonito de se ver. É o contrário de você olhar para um crente institucionalizado, que ele por fora é perfeito, terno, gravata, coisa mais linda do mundo, gel no cabelo, né? Barba bem feita, tudinho, mas por dentro é um sepulcro caiado, é uma podridão, é uma sujeira, mentira, adultérios, ganância, né? Roubos e outras coisas mais, como diz a própria Escritura Sagrada. Aí Paulo deixa bem claro aqui que a nossa injustiça vai ressaltar ainda mais a justiça de Deus. Nunca a gente vai achar que assim, olha, peraí, se o povo judeu religioso foi injusto e Jesus combateu isso de frente, bateu de frente com toda a liderança religiosa lá, mas nunca falou contra nunca fez um discurso assim, olha, cuidado com a prostituta, cuidado com o ladrão. Ora, isso já estava na Escritura, todo mundo conhecia que era proibido roubar, adulterar, estava lá. As imoralidades sexuais, está lá tudo definido na Escritura Sagrada. Então, tudo que Jesus Cristo falava era o tempo todo dizendo, cuidado com o fariseu, cuidado com o saduceu, os mestres da lei, o tempo todo. Se teve uma coisa que Jesus Cristo combateu a vida inteira, foi a liderança religiosa. Se tem uma coisa que Paulo está combatendo aqui no livro de Romanos, os Gálatas, né? Que os judeus haviam dominado a igreja na Galácia, cheio de costume, Paulo vai ali exaltar de forma poderosa para enfrentar aquilo, falando muito da graça, né? Alguns que têm mente imbecilizada, alguns teólogos despreparados, quando começa a ler o livro de Gálatas, acha que Paulo está falando contra a lei, né? Agora é só graça, é só fé, tal. Mente imbecilizada, né? Porque não consegue entender o contexto. Torna-se Paulo, faz de Paulo um homem contradizente. Não entende a essência da mensagem do apóstolo Paulo, o que é que ele está combatendo. Ele está imitando o seu mestre, que a vida inteira combateu a liderança religiosa.
Outros de mentes ainda imbecilizadas, falando dos cristãos, dos teólogos, dos metidos a líderes religiosos. Quando me veem fazendo comentários assim muito duros da palavra de Deus, mas esse rapaz aí, esse pastor Fábio Amaro aí, esse aí, rapaz, né? Esse pastor aí, ele fala contra os pastores, fala contra a liderança religiosa. E aí a gente, pastor, vamos nos unir, pastores, vamos nos unir contra ele. Porque ele está pegando muito pesado com os pastores, porque nós, pastores, a gente legisla em causa própria, ficamos protegendo uns aos outros, dizendo assim, eu sou ungido do Senhor, sou intocável, sou infalível, mas ele não. Ora, eu vou agora me aliar a um monte de pastores que não têm a coragem de pregar a palavra de Deus, eu vou me aliar a Cristo, a Paulo e aos apóstolos, que estão falando sobre isso, mostrando o erro, o perigo da religiosidade. Se tem um perigo real que escraviza o homem, o pior tipo de escravidão que cega ele para a vida eterna é a escravidão religiosa. Quando Cristo disse 2 vezes lá em Lucas 4, no primeiro discurso dele na sinagoga, né, oficial, como Cristo, como ungido de Deus, eu vim pregar a liberdade, vim trazer liberdade. Ele fala liberdade 2 vezes. Ele diz, olha, a minha palavra é de libertação. A minha missão é de libertação. É o que ele vai dizer lá. E libertar o de quê, meus amados? Acordem. Vem libertar de toda a religiosidade que escraviza. Porque o religioso, ele entra numa escravidão. Que tipo de escravidão? Escravidão branca. É aquela que ele está dentro de uma igreja, vestindo terno e gravata. O pastor disse que ele está na igreja verdadeira, que o pastor disse que lá só vê a Bíblia torcida, né? Mas está na Bíblia, torcida. Aí ele diz assim, olha, estou nessa igreja aqui, fazendo coisas que Cristo não fez, ensinando doutrinas que Cristo nem os apóstolos ensinaram, mas eu sou da igreja verdadeira. Eu estou salvo, estando completamente condenado. Tem prisão maior do que essa? Por quê? Por quê? Por que é a pior das prisões? Porque ele acha que está salvo. Então ele não precisa mudar mais, ele vai continuar sendo um crente vestindo terno e gravata, mas por dentro mentiroso, né, indecente, fazendo coisas erradas. A cobiça e a ganância dominam o coração dele. Isso é o pior tipo de prisão. É por isso que Jesus falou tanto contra a religiosidade. A essência de toda a reprovação de Cristo é para a religiosidade. A essência do que Paulo vai dizer aqui no livro de Romanos, Gálatas, Efésios, é o mesmo livro de Coríntios, né, que era uma igreja problemática demais, né? Os problemas da igreja de Coríntios é o contrário, já não era a questão do judaísmo, né, especificamente, mas era uma questão de mundanismo, muitos aspectos envolvendo judeus e gentios. Então, meus amados, é isso que Paulo está tentando transmitir para a igreja de Roma, tentando preveni-la contra a religiosidade. Hoje vivemos uma igreja que praticamente é um retrato fiel da igreja de Romanos, e outras linhas de evangélicos é um retrato fiel da igreja de Coríntio, né? A igreja dos Coríntios. Então, nós precisamos examinar com muito cuidado essa mensagem de Paulo, para que nós, como evangélicos, como cristãos em Cristo Jesus, não reincidamos ou incidamos nesses pecados de antigamente, porque as escrituras estão aí para mim e para você. Não é para a gente usar a escritura para os outros, mas para nós, como disse o apóstolo Paulo, colocarmos em prática, porque se eu não colocar em prática aquilo que eu aprendi, aí eu sou um religioso hipócrita que o Senhor vai me reprovar, e a vantagem que eu tenho de conhecer a palavra de Deus vai se tornar uma desvantagem na minha vida para a minha própria acusação.